Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Como é que é? boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis. Hoje, dia 2/6/2025, nós estamos iniciando o nosso painel espírita sobre a dependência química. O tema da palestra de hoje é a dependência química. É uma doença do espírito? Na realidade, o nosso tema é uma pergunta. A dependência química é uma doença do espírito? E quem vai fazer o nosso estudo da noite é o nosso irmão Rubens Almeida, trabalhador lá de Tarso, não é? Em Copacabana, o lá Paulo de Tarso, Rubens. Isso, Lar Paulo de Tarso de Copacabana. Em Copacabana. E nós recebemos aqui semana passada o nosso amigo Felipe Mascarenhas, no dia 29, Sim, também do sim. Paulo de Tarso, em Copacabana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos aqui em Petrópolis, no friozinho, e, mas muito felizes de receber você para fazer o nosso estudo. Antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena página desse livro aqui, Deus te abençoe, de Carlos Bacelli, pelo Espírito do Irmão José. E essa página diz assim: analisa depois. E o irmão José diz assim: compadece-te, sim, e sempre, das dores que identificas em teus semelhantes, sem, contudo, permaneceres inativo na esfera da compaixão. Movimenta-te de alguma forma para minorar os padecimentos alheios. Quantos infortúnios jazem à espera de tuas mãos? Este necessita de um pedaço de pão, aquele de teu sorriso, e outro mais de tua palavra amiga. Não há quem prescinda de teu afeto e de teu estímulo, para que se sinta encorajado a continuar lutando. A ninguém substituirás da travessia das provas que lhe dizem respeito, mas nada te impede que lhes ofereça o teu ombro por escora. A piedade que não se dispõe a agir é luz que de imediato se apaga. For que, mal tendo desabraçado, se despetala. Em termos de caridade, o coração tem sempre mais a te ensinar que os teus raciocínios. Se não dispuseres de tempo para sopesar a conveniência ou não de teu auxílio, socorre primeiro e analisa depois. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, ao orientador espiritual de nossa casa, Francisco de Assis, pela oportunidade abençoada de estarmos todos aqui nesse momento, recebendo a orientação espiritual para que possamos nos conduzir mais adequadamente com os ensinos do Mestre Jesus. Pois é justamente a nossa renovação espiritual, a nossa mudança de conduta que nos levará a nos tornarmos finalmente homens de bem. Rogamos também ao Pai que abençoe o nosso irmão Rubens Almeida, a sua família, o seu lar, o seu trabalho doutrinário, que esse irmão consiga sempre perseverar, espalhando bem, espalhando amor, espalhando os seus ensinos, para nos ajudar a compreender melhor os aspectos importantes de nossa vida, para que também possamos nos manter firmes, finalmente melhorando, né, o nosso padrão evolutivo. Assim, Senhor, também te rogamos a tua bênção, a tua compaixão, o teu consolo para todos os nossos irmãos que se encontram espalhados por esse mundo em sofrimento. Alguns sofrem porque se afastaram de ti. Outros sofrem, Senhor, porque necessitam ainda desse processo educativo. Mas te pedimos, tem piedade, Senhor, por esses nossos irmãos. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto do seu coração amoroso sobre cada um de nós, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos aí iniciando o nosso
Painel Espírita sobre Dependência Química de 2025, com o nosso irmão Rubens Almeida, que vai discorrer sobre o tema a dependência química é uma doença do espírito? É uma pergunta que ele vai nos ajudar a compreender. Rubens, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer a sua reflexão. Se quiser apresentar alguns slides, fica à vontade, tá bom, meu amigo? Obrigado, querida. Muito agradecido pela recepção, muito agradecido pelo convite. E dar início a um tema tão importante nos dias de hoje, a um painel, com certeza virão pessoas que vão trazer seus pensamentos, mas esse primeiro título é muito importante. Dependência química é uma doença do espírito? Ou seja, o que nós temos com as dificuldades com relação às nossas dependências são questões espirituais? Eu não vou responder essa pergunta, mas nós vamos juntos construir essa resposta, né? Vamos pensar, construir o pensamento, ponderar sobre algumas coisas que vão levar a uma resposta. E gostaria muito que, ao final, às 19 horas e 19 minutos, vocês respondessem junto comigo se é ou não uma doença do espírito, né? Muitos vão colocar a ideia da dependência química como algo que vem surgindo com o avanço da humanidade, né? E é muito interessante que eu vi uma determinada explanação, há um bom tempo atrás, que o culpado das questões da dependência química foi Noé, né? E aí a pessoa vai pensar, por que Noé? Sim, Noé, para a nossa condição de tradução, de tradição judaico-cristã, helênica, nós vamos lembrar que quando Noé tem lá o dilúvio, ele sai da arca, termina o dilúvio, sai da arca, vai ali estar estabelecido. A primeira coisa que ele faz é plantar uvas, fazer uma vinha, e dessa vinha ele vai beber o suco, e ele se embriaga. E ele se embriagando, tem toda a dinâmica, toda a problemática que seu filho vê nu, tem a questão do descoberto, os outros filhos vão ter uma ação, o neto vai ser amaldiçoado, enfim. É nessa ideia que nós podemos colocar como início da questão da dependência química, das dificuldades que algo que afeta o nosso organismo nos traz, tem essa gênese, né? E nós vamos avançando no tempo. Vamos ver que no tempo da antiguidade, nós tínhamos muitas festas, os conhecidos bacanais, as festas Baco, que eram regadas a vinho, eram regadas a álcool, ou seja, o vinho fermentado, tá? Isso passa também na antiguidade, no Antigo Egito, onde ali já se fazia a cerveja justamente por conta da dificuldade da água. Não era uma questão pura e simplesmente de se embebedar. Era porque a água era suja, a água era insalubre, e a fermentação, a destilação da cerveja fazia com que ela fosse mais saudável. Assim avançou pela Idade Média, chegamos à Idade Moderna, e até certo ponto, isso nunca foi problema. Nunca houve dificuldade de nós vermos em alguma história medieval, logicamente que existiam as pessoas que abusavam, mas era uma coisa restrita, fechada. Isso passa a ser um problema a partir do final do século XIX. E hoje se tornou um problema mundial, né? E, naturalmente, esse problema é um processo doloroso para toda a sociedade. Por quê? Principalmente porque nós estamos num momento de transição, a conhecida transição planetária, que nos faz potencializar, que se faz potencializar as diversas dificuldades, inclusive a busca pelo prazer. Muitas e muitas vezes da questão de os espíritos nos orientarem que nesses momentos de transição, e já nos passamos por vários e vários momentos, as questões físicas e espirituais, essa relação, elas tomam uma potencialização muito maior. Elas ficam mais delicadas, elas ficam mais expostas. E então nós vemos os excessos, as dificuldades, as questões. E por que isso se inicia no século XIX? Por um motivo muito simples. Lembremos que
Passado todo esse tempo que eu coloquei, desde lá do início dessa Gênesis de ser de Noé, o primeiro a mostrar os malefícios do álcool, e passarmos por toda a mitologia, antiguidade, medievo e não ser um problema, por quê? Porque, basicamente, durante todo esse período, nós tínhamos a religião que nos obrigava a um vínculo espiritual, de uma forma ou de outra. Por bem, por mal, mas nós tínhamos um vínculo espiritual. Ou seja, o homem tinha uma direção, o homem tinha um caminho. A igreja dava o caminho, no nosso caso, logicamente, aqui ocidental, mas em outros pontos da Terra, sempre teve essa ideia de que existia uma divindade. E nós sabíamos que a nossa vida era guiada por essa divindade e tínhamos um determinado rumo, um determinado caminho. E o que acontece agora? Chegamos no final do século XIX. E no final do século XIX é o ápice da revolução científica. Ou seja, é o momento final de uma revolução que se inicia lá no século XVIII, que tira da igreja todo o poder de conhecimento, todo o controle de conhecimento. Ou seja, o homem passa a ser, vamos lembrar do iluminismo, do renascentismo, desse início de mudança de foco de Deus para o homem. Não é mais Deus que nós temos que olhar e cuidar e entender. Passou a entender-se e buscar seguir pelo homem, ou seja, eu posso me guiar. Eu passo a ser aquele que sou o senhor do meu destino. E quando nesse momento os materialistas se manifestam e eles vencem essa batalha dessa grande revolução científica, e eles tiram da igreja todo esse poder, lembremos, os livros, principalmente a Bíblia, mas os livros, as teorias, a ciência, era toda totalmente controlada pela igreja. Nós sabíamos que a igreja permitia. As ciências, que nem se chamava ciência ainda, era filosofia espiritualista, era controle da igreja. Quando os materialistas vêm e tiram esse controle, eles tiram também o espiritualismo. Totalmente, sou eu só, homem, e mais nada. Então vem um problema. Para onde eu vou? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Essas frases que nós já ouvimos tantas e tantas vezes dos filósofos questionando, trazendo seus pensamentos. Se eu não tenho mais um Deus que me guia, que é o meu foco, que é a minha maneira de vida, e a minha maneira de vida passa a ser a minha escolha absoluta, eu, homem, acabei me perdendo. E nessa, estar perdido, passei a não ter rumo, passei no sentido espiritual. Eu estou perdido como homem no sentido filosófico e, naturalmente, vou estar também no sentido espiritual. Porque eu passo a ter um vazio existencial. Eu não sei mais quem eu sou. E quando abro essa janela para eu não saber mais quem eu sou, eu posso ter diversas metas, né? Diversas vontades, diversos desejos, e como se os filósofos falam e falam das questões dos nossos desejos, como são delicados, né? E as minhas metas vão ser qual? Dinheiro, poder, beleza, títulos, amores. Vejam, tudo que está distante do espiritualismo, tudo que está distante do que me preenche. E com detalhe, se eu tenho dinheiro, se eu boto minha meta no dinheiro, quanto mais tenho, eu mais procuro ter. Quanto mais tenho, eu mais vou buscar mecanismo para ter. Se eu coloco meu foco no poder, quanto mais poder eu tenho, isso é muito interessante, quanto mais poder eu tenho, mais eu me vejo fragilizado e mais opressão eu vou impor pelo meu poder. Se eu me vejo na beleza, no foco da beleza, veja o que acontece nos dias de hoje, infelizmente. Quantas e quantas vezes nós vemos aparecer uma notícia, a moça tal teve uma situação delicada, infelizmente até de desencarne, numa, num procedimento estético. Quantas vezes já nós vimos isso? Né? E quando nós vamos ver a foto da moça, é uma pessoa bela, de natureza, mas está tão vazia nessa busca da beleza que vai estar se colocando, se permitindo estar em situações que vai levá-la a infortúnios.
Porque a cada momento que vai se ver no espelho, vai se ver feio, vai se ver com uma falha, enfim, os títulos, os amores. Ou seja, a carência espiritual que nós estamos nesse momento, a partir do século XIX, nos dias de hoje, a carência espiritual, existencial, o vazio do cansaço que nós sentimos das demandas do mundo, né? Eu gosto muito de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han. Ele tem uma série de livros, o que eu gosto e sempre recomendo para iniciar é a Sociedade do Cansaço, que ele vai mostrar o quanto nós estamos cansados e quando isso nos faz mal espiritualmente, nos traz esse vazio, justamente porque temos que ocupar o nosso tempo todo produzindo, fazendo, sendo o melhor, fazendo o melhor, sendo esse melhor de uma opinião muito própria, muito vaga. Porque o melhor que eu posso fazer não é necessariamente algo que vai tomar a minha vida toda, a minha mente, a minha direção de vida. E tudo isso nós vamos perceber que é uma porta escancarada para o caminho das drogas. É uma porta escancarada para que nós tenhamos em nossas vidas a busca de questões e elementos sintéticos ou naturais que vão nos fazer, de algum modo, em algum momento, fazer esse preenchimento existencial. Fazer com que, no momento tal que eu estou extremamente cansado pelas demandas do mundo, pelo esse meu vazio existencial, eu vou ter uma euforia, eu vou me sentir mais bonito, eu vou me sentir mais inteligente, e assim eu vou resolver o quê? Alguns instantes da minha vida? E imagine o quanto volta esse vazio depois desse ápice. A pessoa está vazia espiritualmente, está vazia existencialmente, entra nesse caminho, e é um caminho, tem um momento que Emmanuel vai falar sobre isso, ele diz que é pouco a pouco, vai descendo milímetro a milímetro até um fundo de poço. Joana de Anjos também fala isso, essa questão desse fundo do poço que se chega com relação às drogas. O quê? Na falta de um sentido à nossa vida, um sentido espiritual, nós vamos ter esse impacto artificial. Ou seja, eu não tenho nada dentro de mim. Eu não sei o que eu estou fazendo. Embora eu faça muita coisa. A pessoa sai de casa para trabalhar às 6 da manhã, volta às 10 da noite. Foi para a faculdade, foi para a academia, foi para isso, foi para aquilo. Tomou 80% do dia dela, mas vazia. Porque não é apenas isso. Não é apenas ter um excelente emprego. Não é apenas estar com um corpo belíssimo de 1 hora, 2 horas na academia. Não é apenas estar numa happy hour com os amigos para relaxar. Não é apenas estar buscando mais conhecimento. É um conjunto de coisas em nossas vidas que deveriam ser harmoniosas e harmonizadas para que nós tivéssemos esse preenchimento existencial. Eu trabalho muito, sim, mas eu trabalho na medida que eu sei que me faz bem. Eu trabalho, sim, na medida que eu sei que meu corpo aguenta. E eu me entendendo como esse trabalhador, no nosso caso aqui, todos nós no campo da doutrina espírita, ainda aliado às questões seculares, regrando tudo isso, não exagerando nem de um lado nem do outro, muito pelo contrário, harmonizando a minha vida secular com a minha vida espiritual, eu me entendo, eu me conheço, eu me percebo. Eu não estou vazio. Se eu estou aqui agora com vocês, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E isso me preenche de uma maneira absoluta. Eu estou feliz. Aquela felicidade que nós entendemos, aquela felicidade que nós possamos compreender pela nossa pouca a estatura espiritual, mas isso me preenche. Eu termino de fazer uma palestra, termino de fazer um estudo, eu estou felicíssimo. Eu não preciso de nada. Eu preciso voltar para minha casa, contente. Por quê? Eu tenho um caminho. E esse caminho só me é dado pela espiritualidade. Eu não preciso sair de um trabalho como esse. Eu sempre considero um trabalho pela responsabilidade que nós imprimimos, pelo compromisso que nós imprimimos à nossa vida no campo do movimento espírita.
E eu não preciso, por exemplo, sair do trabalho e ir para uma happy hour, como acontece normalmente. Por que que as pessoas saem do seu trabalho e vão para uma happy hour? A não ser porque estão vazias, né? Então, esse é um caminho que vai sendo, pouco a pouco, encaminhando para que as pessoas caiam no caminho das drogas. Então, eu busquei, para nós pensar isso, para darmos essas respostas, fui lá no campo da ciência também para pensarmos no que é a questão da dependência química, do que são as drogas, enfim. Logicamente, é muito superficial, que é um estudo muito grande, é um estudo muito profundo, mas, basicamente, algumas perguntas seriam importantes nós respondermos, entendermos, para lá no finalzinho respondermos se a dependência química é uma questão do espírito. Primeiro, o que é dependência química? Né? Dependência química, os cientistas vão chamar também de síndrome de dependência, ou seja, eu preciso de algo. Né? É principalmente que eles nos dizem que é perca de controle sobre o uso de droga. Ou seja, eu não controlo mais. Eu não controlo mais o que eu vou ingerir, o que eu vou beber, ou vegetar, e assim vai seguindo. E vejam bem, quando eles usam o termo uso de drogas sem controle, eles vão, normalmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas conhecidas, né? Álcool, tabaco, maconha, cocaína, essas que são comuns. Mas é uma vasta gama de elementos, principalmente sintéticos. É uma vasta gama de elementos que é interessante que eles são considerados sintéticos, mas todos vêm da natureza, ou seja, todos vêm do campo natural, mas que fazem uma dependência física e principalmente psicológica. E esse que é o grande drama, a dependência psicológica, a dependência no campo onde o espírito age. Por quê? Eles vão dividir da seguinte forma: a dependência física indica a adaptação do organismo ao uso crônico da substância. Ou seja, meu corpo vai passar a estar, ele vai passar a se mover, a se maquinar através dessa substância. E a partir disso, alguns sintomas vão se desenvolver quando essa droga não for usada. Ou seja, o uso fica tão massificado que o meu corpo vai estar, o meu fisiologismo vai estar mudando para se adaptar a esse massacre que imagino seja o consumo excessivo de drogas em nosso coração, nosso cérebro, principalmente, pulmão, fígado, enfim, pulmões, fígado e rins, os básicos que nós conhecemos mais facilidade. Eu não sou da área de medicina, biologia, enfim, tá? Mas a pior é a dependência psíquica, porque é a necessidade de atingir o máximo de sensação desejada. Ou seja, essa dependência psicológica, ela vai dar na tremenda dependência física. Porque, vejam, na física é a adaptação do corpo ao uso crônico. E esse uso crônico vem da dependência psicológica, porque eu preciso estar constantemente atingindo o ápice dessa sensação. Porque é a ideia do vazio, né? Vamos pensar no seguinte: vamos pegar um balde de 10 litros. Quantas vezes nós vamos ter que botar uma canequinha para encher esse balde? Nós vamos ficar ali virando canequinha, não, um bom tempo até que esse balde se encha. Seria mais ou menos isso, né? Quantas e quantas doses nós vamos ter que tomar até encher esse nosso vazio? Até termos dentro de nós a consciência ou o entendimento, porque infelizmente aí a questão de consciência cada vez vai mais se afastando de quem está nessa condição, mas o entendimento de que eu estou completo, saciado. E nós vamos perceber que isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer porque esse vazio não é como um balde que eu exemplifiquei aqui, que em algum momento ele vai encher. Esse balde que vai encher, ele vai encher num termo absolutamente delicado, que vai chegar, como nós conhecemos, nós vemos várias vezes nas situações de overdose, de excesso total dessas drogas, tá? E o que são drogas? Como eu falei, muita gente sempre pensa em droga, aquelas quatro conhecidas, né? Mas pense, drogas são substâncias naturais ou sintéticas que, ao penetrarem o organismo humano, sob qualquer forma,
tá? Qualquer situação, tá? Elas vão estar alterando as funções do organismo, tá? É uma síntese do que os nossos cientistas dizem sobre o que é a droga, tá? Então, eles vão colocar, não são só essas conhecidas que vão ser essas drogas que vão nos fazer mal, tá? Mas muitas outras que alteram o nosso organismo e vão prejudicar a nossa saúde. E vão acabar criando a dependência física e a dependência psicológica. Ou seja, um dos problemas que nós vemos quando eu fui ler algumas coisas sobre a questão do combate é a ideia de que droga é só determinada montinho de coisas. Aquela coisa, o que que é droga? É isso, é aquilo, aquilo e aquilo. Não, são muitas e muitas elementos. São muitas e muitas substâncias. Substâncias, muitas delas legais. Substâncias, muitas delas que você tem acesso com maior facilidade, que você acaba se viciando de alguma forma, você acaba tomando essa como que bengala mesmo para a sua condição, né? Por exemplo, ninguém diz que vitamina é droga. Alguém já ouviu falar isso? Vitamina é droga. Ninguém vai dizer isso. Mas veja quantas pessoas são viciadas em tomar vitamina porque precisa disso, precisa daquilo. Ou quantas pessoas são viciadas em por aquele pro nariz, tem um que eu esqueci o nome, que sempre bota para a pessoa respirar melhor, né? Enfim, aquilo ali faz um mal terrível. E a pessoa, não, eu só uso porque eu tenho nariz entupido. Gente, mas tem nariz entupido toda hora? Né? Eu esqueci o nome que se dá, mas faz um mal terrível, né? Que são vasodilatadores. É o Tá? Vic, Também, também, é o Vaporub. também. Eu conheço pessoas que vivem passando Esse VIP é para o Corrupio. viciado com isso. Exatamente. Que bom que você me lembrou o nome É. das pessoas que são viciadas em VIP Vaporub. Aí alguém vai dizer VIP Vaporub é uma droga? Não, mas vai chegar num ponto que vai afetar o nosso corpo, vai afetar o nosso fisiologismo, vai afetar o nosso metabolismo de alguma forma. E várias e várias e várias outras que nós vamos ver por aí, né? Outra pergunta que é importante nós termos, eu vou buscar também os nossos amigos acadêmicos, né? O que nos leva, basicamente, a nos drogar? Que leva a pessoa a se drogar, tá? No campo, especificamente aqui do campo científico, eles vão dizer que existem pessoas que trazem em si uma tendência natural, ou seja, hereditária ou de alguma questão fisiológica, enfim, mas é uma tendência natural. E eles são chamados como personalidades toxicófilas toxicófilas, tá? Pessoas que têm uma tendência muito grande. Isso eu encontrei no livro As Drogas e Suas Consequências, de Celso Martins, tá? E outros, é uma compilação de textos, tá? Ele vai dizer também, nesses pensamentos, nessas teses, são artigos muito interessantes, que existe também a questão da imaturidade da personalidade, indo aqui para o campo psicológico, tá? Tem dificuldades da personalidade, timidez, ou excesso de espontaneidade, por exemplo. Tem pessoa, eu lembro que uma situação de uma pessoa que eu conheci há um bom tempo agora eu lembrei disso. Ela tomava remédio de manhã para acelerar e à noite para dormir. Vejam, como é que uma pessoa pode, pensando numa questão sem problemas, né? Como é que uma pessoa pode tomar um remédio para se acelerar e depois tomar um remédio para desacelerar? Tem alguma coisa de errado nessa questão, né? Tem alguma coisa que não está batendo bem na personalidade, no mecanismo fisiológico, mental da pessoa que faz isso. Eu conheci tomar todo dia. Tomava um remédio de manhã para acelerar, remédio de noite para desacelerar, ou seja, para dormir, né? E eles vão falar também que uma grande razão é a ociosidade, né? É a ociosidade, tá? E uma também das que são muito caminho muito aberto é pura e simplesmente imitação. Eu vi fazer e vendo no campo psicológico, até a forma de lidar com isso é importante, porque esse eu vi fazer, a imitação também é uma porta muito, muito vasta
para a questão das drogas, estar se drogando. Tá? Na psicologia, ainda trazendo esses pensamentos, aqui, né, vou falar de psicologia um pouquinho, também da minha área, só um traço da sociologia para poder entrarmos na doutrina espírita a questão e a relação com as drogas. Porque na psicologia, nós vamos dizer o seguinte: a causa se encontra na personalidade. Tá? Psicologia é na personalidade. Insegurança, imaturidade, ansiedade, conflitos emocionais, situações que vão gerar essa fuga para as drogas. Ou seja, eu estou numa dificuldade de um desequilíbrio espiritual, tá? Que insegurança, imaturidade, ansiedade, isso tudo é questão espiritual, questão psicológica. Tá? E vou fugir para as drogas. E vai me dar um alívio, e vai me dar um preenchimento, e vai me dar o que for que eu esteja necessitado. Né? Quando nós vamos para a sociologia, né? A sociologia vai dizer que é o meio. Né? A causa das pessoas se drogarem é o meio. E o meio, tá? O homem, como todo produto do meio, vai sofrer as pressões e as influências que vão ter. As questões de valores sociais, as injustiças sociais, a desestruturação familiar é um grande mote, é um grande caminho com relação ao campo social, à sociologia, e falta de conhecimento. Né? Pesquisa feita por esses colegas sociólogos mostrando que as pessoas muitas vezes entram por esse caminho por não conhecer. Entra a questão da imitação. Vê o coleguinha fazer, faz também. Sabe o que está fazendo? Não. Está imitando. Né? De repente não tem vazio, não tem velocidade, não tem nada. É só aquela coisa de imitar o que o outro está fazendo, porque não conhece. E assim entramos na relação que a doutrina espírita tem com esse tratado, com esse tratamento, com essas situações e como pode agir, como pode fazer com que tenha um lenitivo essa chaga que é mundial. Né? Lá na pergunta 644, do Livro dos Espíritos, tá? Parte terceira, capítulo um, tá? No nosso maravilhoso campo moral, né? As questões morais, pergunta 644 vai estar assim escrito. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Ou seja, Kardec está aqui absolutamente sintonizado com a questão sociológica. Né? Kardec pergunta: não é o meio que vai fazer com que o homem se perca? Se eu estou num meio com dificuldades, vou fazer a mesma coisa? Se eu estou num meio melhor, eu não vou fazer determinadas coisas? E vejam que os espíritos respondem: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Tá? Ou seja, vejam que essa pergunta ela vai tocar tanto na questão psicológica, da psicologia, quanto da questão da sociologia. Tá? Estamos no meio que vai nos fazer ter a facilidade, mas isso pode ser da nossa escolha, isso pode ser da nossa prova. Tá? E se nós vamos ceder ou não a essa prova, a esse desejo, vai estar muito ligado à nossa condição psicológica. Ou seja, meio e interior. E como eu vou lidar com esse meio, com o meio e com o meu interior? Né? Eu fui de família pobre, fui não, sou de família pobre, tá? E na época de criança, muito, muito pobre. E tinha contato com diversas situações que é pobreza, o espaço, e hoje em dia, graças a Deus, um pouco melhor do que nos anos 60, 70, que me proporcionava ver. Eu via, eu olhava. Eu estava muito próximo, como vários colegas da minha época, colegas vizinhos, amigos, colegas de escola, se perderam por esse caminho. Vamos à pergunta 644. É da desejo de cada um. Expor-se, resistir, o meio vai agir? Sim. Mas principalmente meu interior tem que estar no comando de tudo isso. Por isso é importante essa pergunta para termos essa mediação entre a ciência dos homens e a ciência dos espíritos. Então, podemos começar a desenvolver a questão se a dependência química é uma doença do espírito, tá? Porque o espiritismo vai nos esclarecer em diversos momentos. Eu compilei aqui diversos pontos dos nossos espíritos amigos que vêm nos trazendo orientações, tá? Que são bem interessantes para essa nossa resposta, para esse nosso entendimento.
Tá? Lá no Livro dos Espíritos, temos uma frase que é bem interessante, de Kardec. A finalidade da encarnação é oportunizar a perfeição do espírito. O objetivo da encarnação é a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, tá? Ele vai colocar aqui que já do ato de estar fecundando, da fecundação, o espírito começa a participar da sua organização, começar a plasmar os reflexos que lhe são próprios. Ou seja, lembrem-se que quando fala-se na ciência de que vem muito da nossa condição e que alguns têm essa condição patológica, aquela palavra difícil, deixa eu achar ela aqui de novo para não falar errado, é, toxicófilas, toxicófilas. Ou seja, isso já é uma construção que vem vindo desde ali da fecundação, tá? Desde essa estruturação que o espírito vai fazendo, porque é da sua vontade o crescimento. E lá no livro Consolador, né, Emmanuel vai dizer o seguinte: que o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual, exteriorização mais grosseira no mecanismo das heranças seculares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos do indivíduo. Ou seja, Emmanuel está dizendo o seguinte: nosso corpo físico é a materialização do espiritual, tá? Com raríssimas exceções. Tá? E tudo que vai estar aqui na matéria, de forma grosseira, são os mecanismos que esse espírito, que esse nosso perispírito, não vamos entrar nessa construção, mas só para termos essa ideia, o que está no espírito vai se manifestar no corpo, e naturalmente, quando ele coloca heranças celulares, heranças que nós trazemos de outras e outras encarnações que não se apartam do espírito, elas estão ali, tá? E vão estar, logicamente, se manifestando no corpo. Ou seja, muitas das chagas que nós temos no nosso espírito podem estar se manifestando nessa tendência a estarmos buscando o caminho das drogas. Não ter a força necessária para não sentir a atração ou, sentindo a atração, não se deixar levar por ela. Porque perceba, eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma coisa que nós gostamos muito. Há pouco tempo atrás, falando sobre isso, eu até brinquei. Tem gente que adora chocolate, né? Ama chocolate. Tem uma, eu lembro, foi até no curso Evangelho segundo o Espiritismo, que eu ministro lá no Lar Paulo de Tarso, falando sobre essas questões de tendência, de mais tendências, de vícios mesmo. Aí uma moça, ela riu, né? Falou, se você pudesse, tu comia umas 2, 3 barras por dia, né? Ela riu e falou assim, não, comia umas 5 ou 6. Ou seja, não é uma espécie de vício? Não é uma espécie de droga? E sabemos que o chocolate é um grande estimulante, tá? Aí vem o sabor, vem a cultura, vem essa questão toda, né? E isso tudo vem de tempo, dessas chagas, dessas dificuldades que nós temos. E com coisas simples, né? E aquela coisa, a pessoa resiste? Resiste. Mas quantas e quantas não conseguem resistir e vão comer as 6 barras de chocolate por dia? E como é que vai estar esse organismo ao final de um certo tempo? Né? Essas chagas, como ele vai dizer mais à frente, ainda no livro Consolador, chagas da alma que se manifestam através do envoltório humano. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Ou seja, esta minha vontade de tomar 10 refrigerantes por dia, é, vem de uma patologia, vem dessa chaga, vem dessa dificuldade. Se eu tenho gosto por determinada coisa, e aqui podemos entrar em diversas outras camadas, não só da questão da droga sintética e natural, porque muitas outras coisas se tornam drogas, questões culturais, questões físicas, se tornam uma droga para cada um, tá? É nessa situação, nessa questão, essas patologias que nós viemos trazendo de vidas e vidas e vidas passadas. Tá? Também lá no livro Pensamento e Vida, nós vamos ver que as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo. Tá? Ou seja, é o corpo reclamando do que nós já fizemos lá atrás.
né? Aquelas dorzinhas que nós temos a vida inteira, que nos desarmoniza a vida, nossa vida secular, nossa estrutura de saúde, tá? É essa questão que ele coloca aqui. As nossas escolhas infelizes do passado vão se manifestar aqui. Vão se manifestar nesse corpo. E muitas vezes, é interessante que tem até um quadrinho que vai colocar, né? Vidas passadas associado ao abuso, vai resultar numa reencarnação predisposta a muita superação e muita depuração, tá? Através da depuração, da aprovação. Ou seja, se eu tenho uma vida de muito excesso anterior, eu vou ter uma vida que eu vou precisar de muita superação agora. E aí, então, vejam, se eu já vivia no excesso, o excesso para mim já era natural, e eu convivia e eu me satisfazia com esse excesso, tinha prazer nesse excesso, e era re- re- é, rodeado por pessoas que se mantêm da mesma forma. Quando eu chego aqui, a quantas andas a minha condição de superação, o meu poder de me transformar? Como é que está a minha vontade? Nós vamos lembrar que em vários relatos de espíritos amigos, que eles vão narrar justamente isso. Minha encarnação passada era essa, quando eu retornei, mesmo com esforço não consegui superar, retornei em outra, com mais esforço ainda não consegui superar, e assim por diante pela dificuldade da nossa condição espiritual ainda, tá? Pelas tendências que nós temos e aquela questão, nós vivemos no excesso em encarnações passadas. Estamos num mundo hoje onde o excesso é uma coisa que natural. Tudo é em excesso hoje em dia. Comunicação, facilidades com qualquer substância, tudo é excesso hoje. Quantas e quantas coisas nós conhecemos que são devidamente controladas, no sentido de que, olha, isso é bom ou isso é ruim, mas isso você tem controle, isso na sociedade é restrito, isso no campo político, no campo ideológico, no campo filosófico, não importa, é restrito. Não, hoje nós não temos isso. Tudo hoje em dia é excessivo, é exagerado. As nossas reações hoje em dia são exageradas. Os nossos sentir, ou seja, o que eu vejo e o que eu sofro com o que eu vejo, ele me manifesta com exagero. Dificilmente nós vemos alguém que sofre alguma questão e que responde com parcimônia. Ou seja, falou isso, vejamos essas redes que nós temos hoje em dia. A pessoa fala uma coisa, a outra responde num tom mais alto ainda, a outra volta com um tom mais alto ainda, aquele que viu a discussão vai dar um palpite com um tom mais elevado ainda, e vejam como as coisas vão se acumulando. E com detalhe, rede social hoje em dia virou um vício, hoje em dia virou uma droga. Certo? Eu lembro que há um bom tempo atrás, eu estava fora do Rio, eu estava numa cidade no interior e fui fazer uma palestra, e na parte lá estava distraindo ali, passeando, e foi um dia em que o WhatsApp parou, se eu não me engano, 2 horas. Né? Tinha gente desesperada, porque o troço parou por 2 horas. E ali dentro daquelas 2 horas, a pessoa já baixou outro aplicativo, já montou a sua lista de todo mundo, já foi com o assunto e estava nervosa, estava ansiosa, estava isso, estava aquilo, porque uma rede social parou por 2 horas. Isso não é um vício? Isso não é uma droga? Isso não são pessoas que estão absolutamente desarticuladas espiritualmente, desarmonizadas espiritualmente? E eu lembro que no final do dia, que eu estava passeando de tarde quando aconteceu isso, fiz a palestra, dormi na cidade. Por volta das 9 horas fui passear, cidadezinha de interior, aquela coisa gostosa de passear na praça. Fui passear e o assunto era, meu Deus, 2 horas sem WhatsApp. As pessoas sentadas nas mesas ou conversando, passando várias vezes você ouvia o assunto. Meu Deus, não falei com fulano, não fui ali, não falei aquilo, não vi isso, não vi aquilo. Né? Ou seja, necessitadas, apegadas a uma rede social, que se transformou, infelizmente, numa droga. Tá? E essa questão de como vamos lidar com isso? Como vamos fazer, nós espíritas, auxiliar nesse campo?
né? Vejam bem, eh, quando nós pensamos no campo espírita, lá na Fronteira da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda vai falar sobre as causas do uso das drogas, tá? Segundo a doutrina espírita, e Filomeno de Miranda vai dizer algo bem interessante, ele, abrindo aspas aqui, espiritualmente atrasado e sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno, que conquistou a Lua, avança no estudo da origem do sistema solar e lhe serve de berço, incursionando por outros planetas, não conseguiu conquistar a si mesmo. Veja, que interessante esse pensamento que ele traz. Nós estamos alcançando os pontos mais distantes do universo, estamos cada vez mais nos aprofundando nas ciências, nos diversos campos das ciências humanas, das ciências exatas, mas nós não conseguimos nos conquistar, nós não conseguimos nos controlar. Ele diz: cresceu na horizontal da inteligência sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Né? E isso vai nos levar às pressões, desequilibra, ele vai avançando, né? A questão do abuso, porque nós intelectualmente estamos voando, mas moralmente estamos nos arrastando. Né? Então, o que nós podemos fazer? Pensar, somente na questão de lidar com isso, né? Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, ela vai falar de uma coisa muito interessante, da questão da educação moral à luz do Evangelho, né? Sem distorção, algo de consciência de espiritualidade, sempre norteado pela responsabilidade, ou seja, nosso livre-arbítrio apurado, né? Liberdade, verdade, justiça. E essas questões dessas disciplinas que afetam a moral desde cedo vão fazer com que nós possamos, de alguma forma, ter não que evite, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não vamos acabar com isso hoje, não vamos nem temos tempo de entrar na questão das facilidades, enfim, mas podemos entre nós, principalmente entre os nossos próximos, ter esse cuidado, buscando crescer, principalmente no conhecimento moral. Ela fala isso no livro Após a Tempestade, eu acho que eu falei a vocês. Ela vai dizer no final: o problema, portanto, é de educação na família, na escola, na comunidade e não na repressão policial. Né? Ou seja, eu acho que já podemos começar a pensar, né? Já podemos responder. Né? O uso das drogas, a perdição das drogas, essa, infelizmente, não tem outra palavra ou figura para trazer, mas quando nós passamos por cracolândias e, infelizmente, parecem zumbis ali andando à luz do dia, será que realmente é algo material? É algo que é uma questão de polícia, é algo que é uma questão de político, é uma questão de governo, uma questão de saúde pública, ou eu tenho a firme certeza, eu particularmente tenho a firme certeza e gostaria muito de ouvir vocês quando nós estamos encaminhando para nosso encerramento, que é absolutamente uma questão do espírito. São as nossas fraquezas, a nossa dificuldade, tá? E a nossa falta de vontade, como temos lá numa pergunta de Kardec, eu li, a questão 914, 16, se não me falha a memória. O que que nós podemos fazer, o que que nós precisamos fazer para nos tornarmos homens de bem? Aí os espíritos vão dizer que o esforço é mínimo. Tá? O problema é que vocês, poucos de vocês, têm a vontade para que esse esforço se manifeste e vocês de fato se transformem. E é dentro da doutrina espírita que nós temos essa condição maravilhosa de termos essa transformação. Vamos lembrar do seguinte: Kardec, em determinado momento, ele vai dizer falar sobre as fases do espiritismo, né? Ou seja, ele começa com a curiosidade, que foi o tempo das mesas girantes, passa para o estágio filosófico, que foi o seu estudo, o seu pensamento, passa pelas lutas. Tá? Quantas e quantas lutas nós tivemos para que se estabelecesse o espiritismo, a doutrina espírita, passa pelo momento religioso, momento esse que vivemos nos dias de hoje, tá? Passa por um momento intermediário que vai terminar na renovação social. O Espiritismo é uma ciência para ser aplicada na sociedade, para estar transformando a sociedade. E então nós temos a certeza que tudo que nós temos é do campo espiritual,
todas essas mazelas do campo das drogas, essas dores terríveis, são do campo espiritual e nós, espíritas, temos a obrigação de estarmos trabalhando nisso, porque o espiritismo tem que chegar ao seu estágio de renovação social. O nosso problema é que, quando Kardec disse isso, ele fala o seguinte: essa renovação social, ou seja, essa escala, vai estar plenamente estabelecida no século XX. E vejam como nós estamos atrasados. Já estamos no quarto do século XXI e ainda não conseguimos fazer com que a doutrina espírita se torne o que ela de fato é, uma ciência de campo social. Meus queridos, espero que tenha ajudado a todos vocês a responderem esta pergunta e que daqui para frente os amigos que virão tenham mais e mais subsídios para que nós possamos tentar, de alguma forma, estarmos na luta contra esse flagelo humano que são as drogas. Muito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, pela receptividade, pelo carinho de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigado, meu amigo. Foi ótimo te ouvir. E eu lembrei agora, né, estava olhando o Livro dos Espíritos, aquela pergunta 645, quando Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Os espíritos dizem, né? Arrastamento, sim, irresistível, Irresistível, não. né? Exatamente. Nós sempre É, podemos vencer esses arrastamentos, né? Principalmente quando temos a ajuda dos amigos espirituais que nos deixam obras, como você citou, Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, né? SOS Família, sim, sim. traz lições, mensagens edificantes que nos ensinam, nos estimulam, nos consolam. Então, que possamos nos manter firmes, sempre tendo Jesus como nosso guia e modelo. E nós venceremos tão terrível batalha. Você me permite um minutinho? Claro, Rubens, fique à vontade. Vocês lembram que lá no início eu falei que Noé era culpado que começou a fazer vinho e ele se embriaga da dor de um problema, né? E vejam, né, depois estava lembrando, quando Noé sai da arca, Deus diz para ele o seguinte: saia você e sua esposa, depois seus filhos e suas mulheres. Ou seja, Deus organiza a família de Noé. O que que Noé fez? Né? Ele sai com seus filhos, depois sai sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, ele desorganizou a família. E vejam, esse simbolismo, como é bom, tão interessante. Quando o Jonathan fala lá no SOS Família, né, que eu também pesquisei, o quanto a família é importante, como a família estruturada é importante para que nós possamos estar participando dessa luta contra as drogas, né? Logicamente, não vai ser perfeito, quantas situações acontecem em famílias estruturadas, mas com certeza seria muito menos se a família fosse melhor estruturada na nossa sociedade. Realmente, né? A família é. Eu sou professora, trabalhei muitos anos como professora, né, no município do Rio de Janeiro. Realmente, uma família estruturada faz a diferença. E uma família desestruturada também faz uma grande diferença para as crianças. Exato. Está ali na base. Então, fica muito mais fácil você educar uma criança, a evangelização infantil também, muito importante, essa orientação Isso. religiosa, desde bem cedinho, né? Uma criança, porque a gente sabe que antes as pessoas falavam, são as comunidades, mas hoje não, está espalhado em todos os lados. Então, eu te agradeço Exato. muito, Rubens, pela sua palavra, por estar nos ajudando a conhecermos um pouco mais e também a nos prepararmos, porque, como você mesmo falou, está aí, na nossa cara, a todo momento, e nenhum de nós está livre de passar por um problema desse. Né? Não, não é porque temos 50, 60, 65 anos. Nós vemos muitas pessoas da terceira idade começando a se tornar viciadas, principalmente com os remédios, né? Como você falou, é o remédio para estimular quando acorda, é o remédio para ajudar a dormir, que muitas vezes a pessoa toma, né? Como se fosse normal, ela mesmo se Sim. automedica,
e assim a gente vai se tornando dependente. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que possamos estar firmes nessa luta, que tem que ser diária contra as drogas. Que Deus te abençoe, meu amigo, Obrigado, querido. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe esse trabalho maravilhoso da Casa de Francisco de Assis. que nós possamos sempre contar com você quando for disponível. Sempre que me convidarem, vai ser um prazer. Muito obrigado. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Meus irmãos, semana que vem, dia 9, nós teremos aqui um novo companheiro que vai conversar conosco. E o tema do dia 9 é pensamentos obsessivos e a relação com a dependência química. Tá bom? Dia 9 às 18h30. O nosso companheiro teve que nos deixar porque ele tem um outro estudo para fazer essa hora. Então, meus amigos, eu vou encerrar aqui pedindo à nossa amiga Joana, você pode fazer nossa prece de agradecimento? Posso. Agradecemos ao companheiro Rubens pelas reflexões que ele trouxe para nos auxiliar no nosso caminhar, no nosso despertar. E vamos todos juntos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis e toda espiritualidade bondosa e amiga. Agradecendo a eles pela oportunidade da vida, pela oportunidade de hoje conhecermos essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, a esses companheiros que nos auxiliam trazendo as palestras, os estudos, e que possamos valorizar a cada minuto essa oportunidade e possamos, no nosso dia a dia, nos esforçar para não nos envolvermos com essas coisas que acontecem no dia a dia, nos nossos momentos de fraqueza. E procuremos orar por esses nossos irmãos que, infelizmente, se perderam nesse caminho. São muitos jovens, muitas pessoas que, infelizmente, não tiveram a força e o esforço e o amparo de familiares, o amparo da religião para ajudá-los. São almas que necessitam de prece. Oremos por eles. Pedimos a Deus e a Jesus que dê força, ânimo e coragem a todos os irmãos que, nesse momento, se envolvem com o problema das drogas. Mas, acima de tudo, tenhamos a certeza que Jesus a todo irmão ampara e o Pai de amor e bondade a nenhum filho desampara. Tenhamos fé e esperança nos nossos corações, na graça de Deus. Obrigado, meus irmãos. Desejo a todos uma boa noite, de muita paz, de muita luz. Quarta-feira estaremos de volta com os nossos estudos e vamos divulgar esse painel, gente, porque é um tema que todos nós precisamos manter muita atenção, né? A gente sabe quantas pessoas estão mergulhando na dependência química. Antes a gente falava muito dos jovens, né? Hoje não, a idade vai dos 8 aos 80, né? E é uma coisa muito difícil, e a família também, como fica afetada, né? É uma coisa terrível e causa muita destruição, muito desequilíbrio e muito sofrimento. Olha, um beijo no coração de todos, e mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, boa noite, bom descanso. Espero que você agora fique aí, Boa noite, gente. Boa noite a todos. amigos. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Georgina, um beijo no coração, minha amiga. Leve o nosso abraço e divulgue aí o nosso painel. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui para todos.